Olá, tudo bem? Hoje iniciamos uma nova série chamada Autoconhecimento com os Arcanos Menores do Tarô Mitológico. Nesta série, vamos analisar algumas das reflexões que nos trazem as cartas que compõem os 56 arcanos menores do Tarô Mitológico. Para a gente começar, vamos analisar hoje a carta do Cinco de Paus. O Cinco de Paus, ele mostra Jasão e a feiticeira Medeia lutando contra o dragão para recuperar o velocino de ouro, né? Que é o presente divino, é o presente de Zeus. O que é essa carta? Qual é uma das mensagens que essa carta transmite e que nós vamos exemplificar hoje? Ela mostra a luta interna, aquelas questões que a gente briga com nós mesmos, né? O significado, o nome realmente é luta, é briga, mas é uma coisa interna, é uma coisa que a gente faz muitas vezes por conta de querer atender a determinados padrões, né? Essa luta interna ela vai muito para poder atender, para poder satisfazer a vontade do outro. Está muito baseado naquela preocupação que a gente tem do que o outro vai pensar de nós, né? O que o outro vai achar. Essa preocupação em saber, em querer agradar o outro, muitas vezes cria uma luta interna. Por quê? Porque muita, muitas ocasiões, para que possa se atender, para que possa, vamos dizer assim, atender as expectativas que os outros depositam em nós vamos ter que ser alguém que nós não somos, ou vamos ter que nos comportar de uma forma que nós não nos comportamos. Por exemplo, um pai chega para o filho e diz que ele não vai ser nada na vida, né? Que ele não faz nada, não quer saber de nada, e quando ficar adulto ele não vai ter nada. E aí, enquanto criança, ele guarda aquilo dentro de si e vai querer provar ao pai que o pai está enganado, que ele sim, ele vai ser alguma coisa na vida. E aí, na sua caminhada, ele acaba decidindo que tem que fazer um concurso público. Aí começa a estudar para poder entrar nesse concurso. Mas, aí daí começa uma série de problemas, né? Porque muitas vezes ele escolhe o concurso por ser aquele que tem mais vagas, ser aquele que pode dar uma maior chance dele passar e assim poder provar ao pai que ele foi alguém na vida. E aí começa a luta interna. Por quê? Se você for investigar junto com a pessoa, perguntar por que você está fazendo esse concurso, essa prova, por que você está estudando? Primeira justificativa é porque eu quero ter um emprego, porque eu quero ter uma segurança, né? Mas à medida que você vai cavando mais, mas por que você quer ter emprego? Por que você quer ter segurança? Por que você vai conseguir isso apenas pelo concurso? E aí, quando você vai aprofundando, vai explorando mais esses pontos, a verdade acaba aparecendo. Que, na realidade, não é porque a pessoa quer ter segurança ou quer ter um emprego fixo. É porque lá dentro ela tem essa necessidade de agradar o outro e, nesse exemplo aqui, agradar o pai que, né, achava que ele não seria nada na vida. E aí, quando você vai conversando com a pessoa, por exemplo, você vê que o desejo dela na vida era ser um artista plástico,
né? Fazer pinturas, fazer quadros, desenhar, essa que era a vontade dele. Mas como isso não iria deixar ele ser aceito pelo pai, ele precisava dessa aceitação, ele começou a ir pelo caminho do concurso público para alcançar essa aceitação. E aí começou a jornada aqui dos 5 de paus, a luta interior, né? Onde a gente fica nós passamos por cima de nós mesmos para poder atender a expectativa de outra pessoa, né? E isso resulta numa frustração muito grande, porque por mais que você faça, você nunca vai agradar o outro, porque se cada um procurasse seguir a sua vida respeitando todos os outros, não teria esse tipo de problema. Ninguém criaria expectativa em cima de ninguém. Todo mundo deixaria ser as pessoas do jeito que elas quiserem ser. Isso aí vai bater numa questão de aceitação. As pessoas aceitariam elas próprias como elas são e aceitariam o outro como eles são. E hoje em dia a autoaceitação é o que menos existe, né? A pessoa não se aceita e não aceita os outros também e quer que os outros sejam da forma, da maneira que ela deseja. Então fica uma imposição de vontades, né? Eu quero que o outro se comporte assim, eu quero que o outro seja assim, que ele faça isso, faça aquilo. Com pais e filhos tem muito isso, né? Tem muitas frustrações que os pais acabam projetando nos filhos, né? Se o pai queria ser advogado e não foi, faz tudo para que o filho seja advogado, né? Independente de qual seja a vocação ou do que o filho queira fazer na vida. Isso existe muito. E é uma das causas dessa luta interna mostrada aqui no 5 de paus. Então, para conseguir vencer isso, é preciso a gente se conscientizar que não precisamos agradar ninguém. Aliás, o único que precisamos agradar somos nós mesmos. Quando estamos fazendo aquilo que nos deixa felizes, nos deixa alegres, aquilo que a gente gosta de fazer, isso já é suficiente. Essa questão de precisar fazer as coisas para ser aceito pelo outro, né? Essa questão emocional de precisar a aceitação do outro, aí isso sim tem que se investigar da onde que vem isso. Nesse caso que eu expliquei, foi o do discurso do pai que dizia que o filho não ia ser nada na vida. Então a pessoa tem que descobrir da onde que vem essa necessidade de poder agradar para poder resolvê-la. Isso lá dentro da terapia tarológica, a gente chega nesses motivos, né? Do que levou a pessoa a ir por esse caminho, para que se resolva isso, para que ela se conscientize e zere isso, e ela consiga seguir a sua vida preocupada na sua própria aceitação. Ela aceitar o jeito que ela é, fazer aquilo que ela tem prazer, que ela tem alegria, que ela gosta de fazer, e respeitar a opinião dos outros, mesmo que ela seja contrária. Mesmo que o outro queira que você, nesse caso, não seja artista plástico, seja funcionário público. Respeita a opinião dele, porque ele está dando a opinião dele baseado no conhecimento do mundo que ele tem, que aí, por sua vez, foi baseado nas experiências dele, no que os pais passaram para ele, os avós, e aí, nesse momento aqui da vida, ele passa essa orientação, que seja funcionário público. Mas a gente precisa respeitar essa opinião dele e dizer, olha, apesar de você querer isso, eu, para minha vida, quero seguir o caminho do artista plástico. E não vou seguir esse caminho que você
me indica, porque no final das contas eu não vou ser feliz, porque esse é o caminho que você quer, não é o caminho que eu quero. Isso está na base de muitos conflitos que tem hoje, inclusive com adolescentes, o jovem que está aí antes de prestar o vestibular, o Enem. Tem muito isso, porque fica uma imposição, porque os pais sempre querem o melhor para os filhos, né? Então, eles vão impor, eles vão colocar aquela profissão que eles acham que os filhos têm que seguir. Mas o que as pessoas precisam entender é que nada aqui é aleatório, nada é por acaso, né? Cada um de nós nasce com uma função, com uma vocação, com um trabalho a desempenhar. Então não precisa que os pais escolham qual será a profissão do filho. Ele já tem uma vocação, ele já tem um trabalho a fazer. Isso faz parte de um grande planejamento cósmico quando você resolve, quando o todo resolve criar um planeta e colocar as pessoas para habitarem naquele planeta. Quando isso é feito, existe toda uma hierarquia que vai estudar quem são as pessoas que vão estar naquele planeta, quais serão as suas habilidades, as suas vocações, para que tudo possa interagir harmonicamente para a evolução de todos. Não dá para todo mundo ser funcionário público, assim como não dá para todo mundo ser médico, não dá para todo mundo ser engenheiro, mas isso ninguém leva em consideração. Se definiu que ser médico, engenheiro, advogado, funcionário público é importante, é o que dá sucesso, vamos dizer assim, dá sustentação, dá dinheiro, as pessoas vão em cima disso. E aí, muitas vezes, elas estão indo contra todo esse planejamento cósmico que diz que cada um tem uma vocação, cada um tem um caminho a seguir. Por isso, os grandes questionamentos que existem hoje pelo propósito da vida. Porque quando você tira a pessoa da vocação dela, do caminho planejado para ela, ela fica perdida, sem saber qual é o propósito. O cara que quer ser artista plástico vai ficar lá perdido nos escritórios do funcionalismo público, se questionando que vida é essa que ele está levando. Então, procure observar se a causa dessa luta interna está em querer atender a opinião, atender a vontade ou ser aceito pelos outros, tá certo? Meu nome é Rodrigo Cruz, eu sou terapeuta tarológico, agradeço pela sua audiência e até o nosso próximo vídeo com mais uma reflexão aí do autoconhecimento com os arcanos menores, tá certo? Obrigado, até lá.